Obrigada. Bom dia. Eu sou a Jéssica. Vocês podem me chamar de Jess. Jesseline, que é meu nome em todas as redes sociais. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo escuro, de óculos, com uma blusa preta amassada, parecendo que saiu de uma garrafa. E é isso aí, né, gente? Só me apresentando para vocês. Eu sempre participei de alguma coisa ou outra da PHP, mas nunca palestrei. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu estou muito nervosa, então tenham paciência comigo, tá? Vamos ver se eu acerto para onde passa o slide. Vamos ver se é para cá. É para cá? Aqui. Me apresentando para vocês, eu trabalho com desenvolvimento de software faz 8 anos. Eu atuo efetivamente no mercado faz 6 anos. Eu sou IT Architect, quer dizer que eu sou desenvolvedora, que trabalha focada em arquitetura e também analista no Grupo Santander. Eu sou Tech Lead de uma ONG, que é focada em saúde, pensando em grupos minorizados que não têm acesso clínico. Sou instrutora na Linux Chips e sou organizadora do Nerdzão. O dia que vocês quiserem palestrar em outra comunidade, é só vocês me chamarem e a gente faz acontecer. Bom, antes da gente começar, eu vou trazer alguns contextos. Vocês entendem muito melhor do que eu do assunto. Vocês provavelmente devem se perguntar, mas por que você não está falando do Laminas? Afinal de contas, a evolução do Zend Engine, né? Eu quis trazer nessa palestra para vocês conhecerem qual é a origem das coisas, como que funcionava antes, qual a importância que a criação do Zend Engine teve em tudo que a gente tem de incrível de performance hoje no PHP. Então, a ideia é essa, é trazer um contexto na continuação do que o Vinícius disse. Muita responsabilidade, porque o Vinícius fez um trabalho impecável, mas eu vou tentar manter a conversa aqui. Então, começando sobre o Zend Engine, né? O que eu achei mais interessante dele foi o nome, que o Zev e o Andy resolveram juntar o nome deles para fazer o nome. E também é muito bacana que ele foi escrito em C. E por que isso é muito importante? A maioria dos runtimes que existem no mercado, e aí eu vou citar, por exemplo, o do JavaScript, que é o V8, ou o do Python, sempre eles são escritos entre C e C++, e isso é bastante importante para a gente entender sobre a performance. O foco, sempre quando a gente cria um runtime, é esse. E como você faz a evolução dele, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Acompanhar a evolução do Zend é acompanhar a evolução do PHP. Os meus slides eles são muito escritos, porque se vocês quiserem olhar o celular para responder uma mensagem importante, não se perder do tema, está tudo aqui ainda, tá? E se vocês também acharem interessante o conteúdo e quiserem tirar foto, também está mais fácil para lembrar. Então, começando, o que exatamente a gente tem? Mas é compilador, é interpretador? O que exatamente faz, né? Então, quando a gente pensa no trabalho de um compilador, ele analisa o código em um bytecode intermediário, e isso é muito importante para a gente poder ganhar performance. E, depois disso, depois que a bytecode está ali pronto para ser interpretado, ele é feito linha por linha, porém, de um mecanismo mais rápido. Se a gente não tivesse esse mecanismo, e eu vou entrar nisso no mérito mais para frente, a compilação vai demorar muito, porque você vai ter que passar linha por linha. Todo esse trabalho, então, que a gente vai ver aqui, é todo pensando em ganhos de performance. Todo pensando em como a gente pode fazer ficar mais rápido, economizar mais memória. A gente vive numa época que a gente não precisa se preocupar com memória. Hardware hoje em dia é barato. Mas não é porque é barato que a gente precisa jogar dinheiro fora. Ok, então a gente já entendeu que ele serve para acrescentar. Né? A função do Zend foi acrescentar mais performance, foi trazer o processo de uma forma mais inteligente e economizando memória. Mas como que funcionava antes, né? Eu achei bastante interessante, porque boa parte dessas informações estavam em blogs ou discussões sem nenhum design. Era só o pessoal discutindo e muita gente discutindo, e eu precisei ir atrás de várias coisas. E foi bastante interessante ver, por exemplo, como era essa versão 3 do PHP. Porque quando eu vi o PHP, ele estava na versão 7 já. E agora está na versão 8, mas como é que funcionava antes? O que acontecia? Igual, por exemplo, outras linguagens. Todo mundo lembra do JavaScript só quando o JavaScript estava lá muito ruim. Todo mundo só lembra do Java, mas o Java é muito lento.
Mas, nesse início dessas tecnologias, todas elas tinham um motivo para estar assim. E aquilo resolveu o problema na época. Para hoje, não resolveria o que a gente tem no PHP 3, mas, na época, ele resolvia fazer um trabalho muito bom. Por isso que eu quis também trazer esse conceito. Então, no começo, tinha uma compilação, mas não era eficiente como o que o Zend fez. Então, o que a gente tinha ali, inclusive, esse lançamento que ele teve em 1994, de ser interpretado, eu achei bem interessante, porque me lembrou bastante algumas comparações com Python. No final, eu deixei um slide de comparação entre Python, o PHP e o JavaScript, porque eu acho bem interessante, pelo menos para mim, na arquitetura, é interessante eu entender o porquê da solução. Ah, mas ele é bom. Mas ele é melhor em relação ao quê? Eu estou agregando mais, mas por que eu não posso substituir por exemplo, outra linguagem de script? Então, fazer essa avaliação eu acho bastante importante, não só para trazer os benefícios, porque isso vocês podem ver na internet, mas o porquê a decisão arquitetural é interessante. Então, voltando aqui, a gente falou do PHP 3, que começou a trazer, tinha uma forma de script um pouco mais otimizada, mas ainda não era tanto. E aí a gente começou a ver essa ideia de trazer um código intermediário, que é o bytecode, antes da execução. Só que ela não era tão sofisticada, mas já agregava um pouco mais em performance. Esse compilador do PHP 3 ele não era just-in-time ainda. Então, o que ele fazia? Ele não compilava na hora que ele estava sendo executado. Ele fazia essa compilação antes. Mas o que, afinal de contas, ele faz? Né? Qual que é a diferença do just-in-time? Qual que é a diferença de você fazer ele antes? Memória. Memória e performance, que é o que a gente está falando desde o começo. Quando a gente olha muito para a parte dos runtimes, é muito isso do trabalho que a gente não olha no dia a dia. A gente só vai e executa. Mas, para a gente conseguir fazer a execução, muita coisa tem que rodar em segundo plano, muito estudo tem que ser feito, muita otimização. Eu faço otimização no meu trabalho e não é fácil. A gente passa meses e meses para poder alterar 2 linhas de código para ganhar 5 segundos de velocidade. Então, trazer transparência desse processo eu acho muito importante, até para a gente olhar e falar, poxa, eu consigo fazer tudo tão rápido, porque há muito tempo as pessoas estão trabalhando muito firme nisso. Aqui eu trouxe um exemplo bem básico de como que foi a primeira versão com o Zend Engine. Tem aqui uma observação, que eu não consegui arrumar um veredito, mesmo estudando muitos meses. A versão 1 foi lançada em 1999, junto com o PHP 4, mas existem fontes que dizem que foi em 2000. Então, eu não vou dar precisão dessa informação. Alguns dizem que foi em 99, alguns dizem que foi em 2000, e eu não achei nada que pudesse me dar certeza. Mas foi entre um e outro. Então, como é que foi o primeiro sistema, né? PHP compila o script, o Zencode vai executar esse opscode que o Vinícius explicou super bem na palestra anterior. Depois disso, ele vai mandar para o navegador e vai acontecer. Bem simplesinho. Essa foi a primeira versão, e é interessante olhar essa foto por conta da questão da evolução. Então, como que foi a primeira solução? Como que ela começou a acontecer? Como depois a gente teve a segunda foto? E aí eu deixei aqui algumas explicações do que o Zend Engine e o PHP 4 trouxeram de novidade, né? Qual que foi o ganho que ele teve? A primeira coisa foi o interpretador mais eficiente, né? Eu até comentei anteriormente, tinha um processo, mas ele não era tão eficiente quanto ficou depois. API de extensão modular, que a vantagem maior de você deixar algo modular é que o isolamento é benéfico do ponto de vista arquitetural, porque você consegue não deixar as coisas acopladas. E acoplamento é ruim, porque cada vez que você altera alguma coisa, você tem que mudar toda a cadeia que estava ali. Quando a gente fala, por exemplo, de testes, mas eu consigo testar os módulos em separado. Consegue, mas em algum ponto você vai ter que juntar esses módulos, eles precisam fazer sentido. Porém, a ausência de módulo causa muito problema para teste, causa muito problema, inclusive, de previsibilidade, gera bugs. Então, trazer essa API de extensão modular para a época foi uma coisa muito revolucionária lá em relação ao que eles já estavam desenvolvendo. Também tem uma outra coisa bastante legal em relação à API modular, que foi a separação de compilação e carregamento dinâmico, que leva a mais flexibilidade, que foi o que eu acabei de falar. Quanto mais você consegue trazer as aplicações que você está fazendo, seja em runtime, seja a sua aplicação, quanto mais você consegue modularizar, melhor ela fica para dar manutenção e mais performática.
Uma outra coisa interessante dessa versão do PHP, quando ela foi lançada, eu tinha 6 anos. Você vê só, eu não sabia nem andar direito e o negócio todo já estava acontecendo. Certeza que tem pessoas aqui que já trabalhavam nessa época, né? Mas não vamos entrar no mérito. Não, ninguém tem, não. Todo mundo é novinho, imagina. E o que aconteceu de legal nessa época? O suporte, por exemplo, orientação a objetos. Isso é uma outra coisa que muitas vezes a gente não pensa. Como que era feito antes? Eu sempre me faço essa pergunta. Como que a gente fazia antes, né? E aí eu vou entrar numa outra questão muito puxada para a arquitetura. A gente consegue fazer uma aplicação que funcione sem todas essas otimizações, sem a facilitação da orientação a objeto, sem modularidade? A gente super consegue. Porque o que você vai precisar? Só precisa garantir hardware. Tem memória para queimar? Vai rodar. Tem muita aplicação que ela funciona, que a arquitetura dela não é boa, que, de repente, a stack tecnológica dela não é boa, mas ela funciona e entrega. Você só vai precisando escalando no hardware. Mas, então, por que a gente precisa se preocupar com todas essas coisas? Por que todo mundo que estava envolvido nesse projeto queria trabalhar mais performance? Por uma questão simples, ciclo de vida da aplicação. É aí que a gente entende que essas coisas não são perfumaria, que não é gasto de tempo. Você consegue manter a aplicação, mas como você vai conseguir dar manutenção nela? Como você vai conseguir, por exemplo, facilitar uma coisa simples que é organização das classes? Como você consegue evitar ter que modificar um código cada vez que você precisa acrescentar uma funcionalidade nova? Isso é um ganho muito grande que a gente tem com orientação a objeto. Então, como eu falei, são coisas que no dia a dia de desenvolvimento a gente não pensa. A gente só faz, está dando tudo certo. Mas todo esse trabalho anterior existe, e isso, para mim, é um dos motivos pelos quais a linguagem ela é tão boa. A preocupação constante de evolução da comunidade. Além disso, a gente teve melhorias na manipulação de strings e na manipulação de erros, que são coisas bastante importantes, como eu falei, sempre pensando em facilitar a vida de quem está desenvolvendo. A gente falou agora há pouco de compilação just in time. E a gente tem um outro tipo que chama ahead of time. Mas qual que é o ganho que a gente teve com isso, né? Quando a gente pensa na compilação que a gente está fazendo, o código-fonte ele não vai precisar ser pré-compilado, como acontecia antes. E essa decisão ela vai deixar que o desempenho e o uso de memória fique mais eficiente. Porque, pensa só, você vai começar a rodar sua aplicação, ela vai ter um pico muito grande de uso de memória, até pré-compilar tudo, para depois fazer a execução. Sendo que você faz essa compilação just in time, você vai exigir menos da sua máquina. Como eu falei, para a gente, hoje em dia, o uso de memória, uso de hardware, é tudo muito baratinho em relação ao que acontecia antes. Mas esses pequenos usos, no final das contas, para quem paga a conta, faz bastante diferença. A gente, no desenvolvimento, muitas vezes, a gente não tem noção de coisas tipo quantos milhões a sua empresa gasta por ano com nuvem? Quanto você consegue economizar se você trabalha a sua aplicação de um jeito mais performático? O que essa economia vai agregar para você? Várias coisas. Uma delas é até um quesito que poucas vezes eu vejo as pessoas falando, mas é salvar recurso finito. Como a gente tem pensado em fazer um desenvolvimento mais sustentável, para gastar menos recursos à toa? Isso também é um ganho muito importante no desenvolvimento. Então, quando a gente teve esse modelo de compilação, que hoje para a gente é muito comum, né? Mas, na época, ele teve esse salto muito grande por ter essa habilidade de economizar memória e aumentar o desempenho. Aqui eu trouxe 2 exemplos de fluxo de arquitetura, vamos dizer assim, onde você usa o Zend na versão 1, e aqui é um script de PHP mais moderno. Então, primeiro a gente faz a etapa do script, depois o Opscode é executado, o HTML e o browser. No outro exemplo, a gente já tem a otimização, que é uma parte bastante importante, o cache do que a gente acabou de fazer, depois o PHP executado, depois a gente vai para o HTML com pressão, e aí ele aparece no servidor. Essa adição de etapas, né, que aconteceram, elas servem para garantir vários tipos de performance a mais. Pequenas coisas, mas que fazem bastante diferença, e eu vou mostrar um pouco mais a seguir. Então, só explicando mais com detalhes aqui como funcionava a primeira etapa, o script é carregado, depois disso, ele vai começar a compilação, e, em seguida, ele vai enviar para o HTML e vai ser enviado vai ser gerado o HTML e vai ser enviado para o cliente. Reparem que, no finalzinho, eu comentei sobre liberação de memória após execução.
Essa parte de garbage collector, acho que para quem é mais antigo, que já trabalhou com PHP, ou já trabalhou, por exemplo, com Java, que é uma outra linguagem de programação onde isso pega bastante, é muito importante você fazer esse gerenciamento de memória. Agora, não mais, porque muitos dos runtimes, as ferramentas que a gente usa, já fazem isso para a gente. Mas, por exemplo, trabalhando com C, isso pode virar um problema muito grande. Até mesmo gerar vazamentos de memória. O memory leak, que tem gente que fala que é vazamento, tem gente que fala que é estouro. Mas isso, para mim, foi uma preocupação bastante importante no desenvolvimento da ferramenta. Aí aqui, né, voltando para o exemplo com mais etapas, o exemplo mais moderno, os scripts eles são carregados na memória e são compilados em esses opsend. Então, eu vou ver etapa por etapa aqui como ele vai acontecer. Antes de tudo, tem um artigo excelente que o Nawarian escreveu sobre o Just-in-Time Compiler e o PHP 8, no blog da Codamos, que é uma comunidade muito bacana. Eu recomendo bastante a leitura, se vocês acharem tudo isso interessante, porque ele vai muito no detalhe das coisas e entra em vários outros campos bastante interessantes. Então, eu deixaria como uma recomendação de continuar esse assunto. E a comunidade é muito legal, o Narayan é um cara muito bacana. Então, a primeira etapa que a gente tem, ela chama Lex ou Tokenizing. Você escreveu o seu código, agora ele vai começar a ser transformado em tokens. Então, eu deixei duas imagens de como acontece essa transformação de tokens. Então, a gente vai separando cada pedacinho ali. Beleza, já fez o primeiro passo, que é a tokenização. Qual o próximo passo que a gente vai ter agora? A análise. Essa análise ela vai gerar uma árvore sintática abstrata. Esse processo aqui, só para dar um contexto para vocês, eu estudo outros compiladores. Bastante a V8 e um pouco do compilador do Python, que eu comecei a estudar por ocasião da palestra. Mas eles têm um processo interno bem parecido, no final das contas. Sempre eles vão fazer a transformação, depois eles vão passar para a árvore sintática abstrata. Como essa palavra é uma palavra que a gente não vê muito todo dia, eu trouxe até um exemplo para explicar como que ela funciona. Então, você tem ali 1 mais 2 vezes 3. Como que funcionaria se a gente fosse dividir isso numa árvore sintática abstrata? Aí tem um exemplo ali de como faz. Agora, imagina toda a sua aplicação dividida dessa forma. Mas para que isso serve? Para fazer uma série de verificações e de otimizações. Vou passar aqui para o próximo. Depois disso, a gente começa a entrar na parte da compilação. Então, você já tem o seu código, que ele foi todo verificado anteriormente, está mais performático, e agora, efetivamente, vai começar o processo. Então, a gente vai executar ele nesse Intermediate Representation, que o PHP chama de opscode. Então, esse processo transforma aquela árvore, que vocês viram no outro slide, em opscode e é chamada para compilação. Tem uma extensão que eu pesquisei, que chama PHP-AST, que é a que faz a criação dessa árvore. Ela é mais rápida do que o parser para fazer essa construção por ser implementada em C. Lembra que eu falei anteriormente sobre as linguagens que normalmente os runtimes, os compiladores são feitos? Normalmente é C, C++, algumas eu estou vendo em Rust, mas isso é bastante interessante, porque, por exemplo, às vezes a gente quer colaborar num projeto open source de uma linguagem que a gente gosta. Aí a gente vai ver qual que é o projeto. Não é da linguagem que a gente gosta, é em C, é em C++. É o meu caso, eu estou tendo que aprender C++. Mas é bastante interessante porque o C++, principalmente, ele teve influência em muitas linguagens de orientação a objeto. E quando você vê algumas coisas ali, você entende muito dos porquês das implementações que a gente tem. Beleza. Então, nessa etapa aqui, a gente já vai depois para a execução efetiva no código. Então, aqui, a parte que é do ZenDigine vai interpretar os opscodes, e se não teve nenhuma otimização, ele vai executar diretamente a árvore. Então, nessa execução, a gente espera que a especificação seja realizada, que, por exemplo, sejam feitos os cálculos, manipulação de dados, operações de banco de dados e saída de conteúdo. É nesse momento que acontece a otimização. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está fazendo a chamada de uma função, e essa chamada dessa função está em outro lugar. Quando a gente passa por esse processo, né, de otimização, se a sua função é pequena, ao invés de você ter que fazer o request, esse processo ele copia aquela função para o ponto que você está chamando ela, porque aí você vai economizar uma chamada.
É uma coisa bem boba, que às vezes a gente não pensa, porque no dia a dia de programação, pensando em abstração e tudo mais, é muito mais prático, mas quando você vai rodar um projeto, essas otimizações elas acontecem o quanto puder para poder fazer economia de requisição. Ok? Tem um outro ponto que eu acho muito fascinante, quando a gente olha para os runtimes, que é o gerenciamento de memória. Como eu falei, muitas vezes a gente traz exemplos, uma aplicação simples, e como você faz requisição de milhões de pessoas por dia? Como é que você lida com isso? Como que o runtime dá conta? E essa parte aqui de gerenciamento de memória ela é bastante importante. Então, quando a gente está nesse momento de gerenciamento de variável de memória e de recurso no geral, essas memórias elas são alocadas de uma forma bem específica, é um trabalho bem interessante de observar. Então, você tem a alocação de memória. A gente tem dois tipos de memória. A memória que ela está organizada, que você consegue acessar ela um pouco mais devagar, porque você vai precisar buscar exatamente aonde a informação que você salvou estava salva. E tem um outro tipo de memória que ela não é tão organizada. Ela é um pouco mais demorada para você achar, mas é uma memória mais barata. Sempre que a gente faz esses dois, a gente faz a execução de um programa, a gente está lidando com essas duas. E o programa que você está usando, saber qual que é a variável melhor para guardar na memória de acesso rápido, que vai ser um pouco mais caro, e na memória de acesso mais barato, que vai ser um pouco demorado, é uma execução, é uma otimização muito importante, tanto de custo quanto de performance em si. Então, primeiro, a gente tem a referência de contagem, então, é onde a gente vai fazer a divisão das coisas, é onde vai separar. Depois, você tem um outro processo muito importante, que é o garbage collector. Sempre que a gente olha para uma ferramenta, por exemplo, sempre aparecem ferramentas novas. Como que é o gerenciamento que ele está fazendo? Como que ele trabalha essa coleta de lixo, que seria você ver os processos que você já terminou, se você já liberou a memória deles. Eu sei que vocês gostam de falar mal de JavaScript, então eu já vou trazer esse tema aqui. Um dos grandes problemas que a gente teve muitas vezes era em relação a esse uso de memória. Nas versões antigas, o que acontecia? Eu começava um processo e eu iniciava ele sem concluir. E ficava ocupando a memória e a aplicação ficava mais lenta. E uma problemática muito grande, por exemplo, é que você tem uma evolução muito específica no JavaScript. Então, se você quiser usar uma forma não performática, nada vai te impedir. Você pode fazer merda na sua aplicação o quanto você quiser. O pessoal estava até falando, mas por que sempre a história do PHP ser uma linguagem de gambiarra? JavaScript é a linguagem da gambiarra. Sabe por quê? Porque ela não descontinua. Se você quiser usar a especificação do ECMAScript, que era a primeira, você consegue, o navegador te dá essa liberdade. Então, assim, como desenvolvedora que trabalhou com JavaScript bastante, eu quero dizer que o PHP é ótimo. Tá? Só essa preocupação aqui do garbage collector já é muito boa. E o mais legal é que você... mas tem as versões antigas, mas é muito diferente. O JavaScript não te avisa, olha, você está ultrapassando para cá, olha, aqui você está usando o que é mais moderno. Só deixa você fazer tudo. Então, só um testemunho. Eu fiquei muito impressionada de como é mais consistente, principalmente esse cuidado com memória. Beleza, então já fez o processo, já verificou se todos os processos que terminaram já liberaram memória. Qual que é a outra coisa que você tem? Memória compartilhada. Isso também é um outro processo bastante interessante que o ZendEngine faz muito bem. O que basicamente significa isso? Como que você faz o gerenciamento ali da memória? O que você consegue ali pegar da memória e usar ela para outras funções parecidas? Quando a gente tem um outro passo, que é a otimização de memória, é bem parecido com o que eu já falei anteriormente. Bom, você tem ali uma função, ela está sendo alocada na memória, mas será que ela precisa de tudo aquilo? Será que a gente não consegue alocá-la para um outro lado? Toda vez que a gente pensa em otimização e performance, é sempre esse tipo de coisa. Ok, e por fim, a gente tem o gerenciamento dos recursos. Também é uma outra coisa que a gente não pensa. Mas esse processo todo que você tem é de avaliar o quanto você está usando ali de cada coisa e como você vai conseguir fazer esse uso mais inteligente. Essa é uma análise eterna. Eu acredito que o pessoal que trabalha no projeto até hoje ainda está fazendo isso, porque chega um ponto que cada melhoria que você vai fazer ela é muito custosa. Ela é uma coisa assim que você vai passar meses tentando fazer. Porque como você consegue melhorar aquilo? Como que você consegue pegar o que já está ali e deixar ele melhor? E você sempre vai pagar um preço pela otimização que você faz.
Qual que é o preço que a gente tem quando a gente, por exemplo, faz um gerenciamento de recurso? Poxa, a gente tem a parte boa que a gente consegue economizar a memória, mas a parte negativa disso é que a gente pode correr algum erro. Por exemplo, vou trabalhar a modularidade na aplicação porque isso vai deixá-la mais isolada. Como você vai fazer a comunicação dos componentes? Essa comunicação dos componentes ela vai ser eficiente? Existe risco de você perder algum dado durante essa comunicação? Isso, por exemplo, trazendo para um nível mais alto, é uma coisa que a gente vê muito quando trabalha com microserviço. Beleza, você vai separar as aplicações porque assim elas vão ser mais fáceis de desenvolver, porque elas vão ser mais modulares. Primeiro, como você vai fazer o processo de deploy? O processo de deploy vai ser tão simples? Muitas vezes não é. Como que você vai fazer para você juntar todas as partes, todas elas funcionarem juntas? E aí você precisa de testes. Testes não são baratos de fazer. Então, eu trouxe assim para esse alto nível, acho que para ficar mais fácil de entender, mas todo o processo que a gente faz que facilita alguma coisa, ela pode dificultar outra. Então, cada vez que eu olho todas essas tomadas de decisões que foram feitas, eu acho bastante interessante pensar em como as partes ruins foram compensadas de outra forma. Isso é uma coisa, mais uma vez, bastante interessante no PHP, porque a questão da velocidade ela é muito levada em consideração. Bom, dando um pouco mais de atenção nessa parte de gerenciamento de memória, eu vou falar sobre a ZVM, que é o Zend Virtual Machine do PHP, que ele está muito ligado, por exemplo, essa parte toda de otimização que eu falei, a forma como a gente faz manipulação de variáveis e estrutura de dados. Por que eu trouxe esse assunto? Poxa, eu estou falando de performance o tempo todo, ganho de performance, economia de memória, mas, para mim, no desenvolvimento, o que isso impacta efetivamente, né? Então, se você tem uma alocação de memória eficiente, as suas variáveis elas conseguem ser mantidas de acordo com o escopo. Então, isso vai permitir que as coisas estejam onde elas deveriam estar e que evite vazamento de memória. Isso também ajuda para a gente ter os scripts que eles sejam mais eficientes quando eles estão sendo rodados nos servidores e facilita quando você precisa tratar muita solicitação. Aqui vem a parte que eu falei para vocês que eu demorei mais tempo para fazer. Eu sei que é um slide só, mas de tudo que eu mostrei para vocês, isso aqui foi o que mais demorou, porque eu precisei estudar os 3. Bom, dando um overview simples, né? A linguagem de programação, como eu falei, o Zend Engine é em C, a V8 é em C++ e o CPython é em C também. O modelo de concorrência. Por que é interessante a gente fazer essa observação do modelo de concorrência? Como que ele faz a organização de tarefas? Como é que você delega as tarefas e como que ele vai resolvendo essa delegação? No caso do Zend Engine, ele é síncrono, mas ele pode ser assíncrono com as extensões. Qual a vantagem dele ser síncrono? A vantagem dele ser síncrono é que, quando entrar uma tarefa, ela vai ser executada a seguir naquela sequência do último o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Normalmente é assim que a função assíncrona funciona. E o que ela permite? Qual que é a vantagem da gente usar ela dessa forma? Ela evita estouro de memória. Quando você trabalha no assíncrono, você sempre tem que entender que nem sempre você vai conseguir ter controle das coisas. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, por exemplo, das pessoas que trabalham com linguagens de comportamentos assíncrono, porque você precisa ter muito controle dos eventos. E essa falta de controle dos eventos ela pode te causar problemas, principalmente de performance, de você ficar rodando uma tarefa em segundo plano e ela está usando muita memória. Quando a gente fala do Python, por exemplo, ele já é mais simples, ele é síncrono, mas ele tem a adição de poder ser assíncrono. O V8 é o único mais diferente, porque ele é baseado em eventos. Eu não vou entrar tanto no mérito, porque eu sei que vocês não gostam de JavaScript, mas eu trouxe o comparativo no geral, com o intuito de mostrar para vocês que, mesmo com as especificidades, meio que as coisas são mais ou menos parecidas. Quando a gente fala de gerenciamento de memória, todos eles têm um coletor de lixo por referência, exceto no V8, que já é um coletor de lixo automático, mas aí é uma outra história. A parte de otimizações, que a gente tem o cache, que é quando você já consegue manter as coisas pré-carregadas, e o opcode, e que foi até o que o Vinícius falou na palestra dele, e o just-in-time, que foi o que eu expliquei. No caso do Python, que eu deixei porque, como eu falei, tem algumas semelhanças, ele não tem o just-in-time nativo, mas tem implementações alternativas, como, por exemplo, esse PyPy, que consegue ajudar. Como eu falei, o benefício de você fazer
compilação just in time é que você vai onerar menos memória e você consegue ter o que você precisa ali um pouco mais rápido, sem ter a preocupação de, mas será que eu não vou ter algum problema porque não terminou de compilar? Não, está tudo certo. Em todo caso, comentando, no V8 a gente também tem essa preocupação do just in time. Trazendo assim para uma visão um pouco mais abrangente, as ferramentas hoje em dia elas têm tido um desenvolvimento bem homogêneo, né? Falando, por exemplo, de frameworks, para quem trabalha olhando também para front. O React, o Angular e o Vue, eles foram feitos em épocas muito diferentes, para propósitos muito diferentes, né? Mas você vê hoje essa coisa de vamos tentar equalizar. Vamos manter as especificidades, porque cada ferramenta é feita para resolver um problema, mas vamos tentar dar uma equalizada ali, que é, por exemplo, o que a gente está vendo no Angular, no Signals agora, que é um comportamento um pouco parecido com o que a gente tinha no React. E por que isso é feito? Pensando na experiência da pessoa desenvolvedora. Então, vocês vejam que todo esse desenvolvimento que a gente tem, além de pensar em performance, economias de memória, pensa também na experiência que a gente vai ter no desenvolvimento. Quanto menos a gente precisa se preocupar com essas questões de baixo nível, mais rápido a gente consegue fazer os desenvolvimentos. E aí vem uma outra questão importante. O que a gente tem feito com esse tempo livre? Como que a gente, agora pensando assim, de 10 anos para cá, né? Como que a gente tem feito o nosso trabalho, agora que a gente precisa se preocupar menos com questões de otimização, com gerenciamento de memória? Como que a gente tem usado esse tempo para a gente olhar a nossa aplicação a mais alto nível? Vocês não precisam trabalhar focados em arquitetura, mas sempre dá uma olhada na aplicação de vocês, aproveitando que todas essas otimizações facilitam o nosso trabalho, no nível de componente. Você tem componentes que eles têm muitas dependências, ou vocês têm componentes que têm responsabilidades demais. Esse olhar que a gente coloca na aplicação em relação à divisão dos componentes, eu não estou nem falando de desenho de arquitetura, eu estou só falando da comunicação dos componentes. Ela, muitas vezes, ajuda a gente a fazer um gerenciamento muito inteligente de recursos. Às vezes, você consegue fazer algumas modificações ali na sua aplicação e você vai conseguir tornar ela mais fácil de dar manutenção. Como eu falei, tudo que a gente vê em relação à arquitetura, em relação a por que eu vou usar essa arquitetura e não aquela, como eu falei, ela não é obrigatória, você não precisa. Você pode seguir com a sua aplicação feita seguindo seu coração. Mas a manutenção é muito importante. E isso a gente fala desde a escolha da linguagem, a escolha do runtime, a escolha da arquitetura. Tudo isso vai facilitar o ciclo de vida da sua aplicação, que fique mais fácil de dar manutenção e, ao longo do tempo, você consiga fazer evolução. E essa evolução é muito importante pensar que ela precisa ser sem alterar o que já existe. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante do Zend também, né? É sempre pensado na evolução, sem alterar o que já existe. Isso, para mim, é um exemplo muito interessante de como você vê a modularização acontecendo, como você vê a ideia de aproveitar, de colocar exatamente o mínimo que você precisa para executar alguma coisa. A última parte aqui, então, é em relação à extensibilidade. No caso aqui, tem extensão para várias APIs. Eu acho que eu até mostrei isso lá nos slides anteriores, né? A Python também tem. O V8, eu tenho tempo para falar? Tenho tempo para falar. Se eu não tivesse, eu pularia, como eu falei. Quem se importa? Pode ser estendido, incorporado para um outro uso de APIs nativas da V8. Uma coisa muito legal, quando a gente olha para os runtimes, é que ele sempre tem muitas APIs trabalhando por trás. Eu acho que essa é uma outra parte muito fascinante desse mundo. Agora, que a gente já viu essa comparação, tem alguma coisa mais parecida com o Zend Engine? Né? A coisa mais parecida que eu achei nas pesquisas foi em relação ao Python. Tanto pela linguagem que eles são construídas, são as linguagens interpretadas. Lembrando que assim, a interpretação vou ler linha a linha. Quando você vai usar o Zend Engine, ele vai pegar, vai transformar em bytecode, vai fazer uma compilação, para que você possa fazer a interpretação de um jeito mais rápido. Também tem uma outra coisa interessante, que ambos têm um modelo de execução síncrono, mas ele pode ser estendido. Eu até deixei esse Swole em destaque, eu pesquisei um pouco por ele. Eu não coloquei muito detalhe, mas eu achei uma extensão bem interessante, pensando em ganho de performance. E ambos esses motores têm uma API de extensão para adicionar novas funcionalidades na linguagem. Mais uma vez, é o que eu falei para vocês lá no começo. O pensamento de construção do runtime, a gente pode tirar lições para as nossas aplicações.
O runtime ele faz uma coisa só, ele faz a função dele. Todo o poder que eu quero acrescentar nele, eu não vou alterar o código que já existe. Eu vou estender funcionalidades, eu vou conectar ele com uma outra API. Eu vou pegar alguma outra coisa que já existe no ecossistema e conectar. Assim, você adiciona poder na aplicação sem complicar a sua vida na hora de dar manutenção. E, por fim, da mesma forma, né, esses módulos... Espera aí, que eu acho que eu perdi minha linha de raciocínio. Muita luz. Ok. Então, essas extensões elas são compiladas de forma dinâmica, o que torna o processo mais rápido. E, da mesma forma, o Python também suporta extensões escritas em C ou C++. Boa parte do que a gente tem de linguagem de programação hoje, elas suportam essas extensões. Por isso, para quem já sabe programar, para quem já tem experiência, para quem já está no mercado, para quem já está cansado de fazer coisa, e fica muito pensando, né, o que eu vou fazer agora? Eu já sou sênior. Eu não quero ser líder técnico, eu não quero ter responsabilidade de gestão de equipe. Eu quero continuar me desenvolvendo na carreira técnica. O que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Esse é muito meu caso. Eu não queria seguir para ser gestora, eu queria continuar em carreira técnica. Então, eu comecei a ouvir falar bastante sobre algumas coisas de performance. Então, por exemplo, você já pensou em trabalhar numa aplicação que olha só para performance? Que você vai precisar desenvolver ferramentas para você atingir isso? Nesse ponto, além do pensamento que eu falei para vocês agora há pouco de entendimento de uma aplicação no ponto de vista de componente, sem tanta preocupação com a implementação em si, que é uma coisa que a gente, como desenvolvedor, se preocupa, um outro ponto importante é você aprender C e C++. Porque muita ferramenta que você precisa fazer, você vai conseguir fazer ali rapidinho. E a performance delas são incríveis. Então, usando esse exemplo aqui do runtime, que tudo que eu preciso estender, eu coloco uma API extra, já me dá uma ideia de, eu tenho uma aplicação aqui que eu preciso de uma funcionalidade nova. Mas, ao invés de uma funcionalidade nova, por que eu não posso estender algum tipo de comportamento externo? Para acoplar menos o desenvolvimento, poder reutilizar o código depois. Isso também foi uma lição bem interessante que eu aprendi aqui, fazendo essa comparação dos runtimes. Falei bastante, sobrou 3 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Mais uma vez, obrigada por vocês me receberem aqui. Eu falei mal do JavaScript, então eu espero que vocês tenham ficado felizes, tá bom? Salva de palmas, pessoal, para Jéssica. Coisa linda, coisa bela, ó. Aí você fala, quem de PHP mandaria essa palestra? Gente, o Zend, ele é, tipo, maravilhoso. Eu ficaria 2 horas falando aqui para vocês. Sério, deem muito valor na infraestrutura que vocês têm na linguagem, porque, olha, é incrível, de verdade. O PHP está aí anos e anos, sim, e a gente não sabe por quê. Mas a linguagem da gambiarra, vocês viram a potência desse runtime? É fogo, é fogo. Quando você estuda um pouco mais a fundo, é muito isso. Perguntas, pessoal? Bora aí, cadê a galera? Tem um aqui, ali. Ó. Aqui. Aí, bora. Beleza. Eita, bora. Bom dia, gente. Bom dia. Eu não sei se tem diferença, tá? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha em dev, tem muita coisa que a gente coda e altera em tempo real sem precisar abrir, quer dizer, fechar e abrir o servidor de novo. Aí eu com a sua palestra, parei e pensei, se o Zend, ele tem alguma diferença em questão de performance quando a gente trabalha no ambiente de dev ou no ambiente de produção? Olha, em questão de execução mesmo, sabe? Assim, até falando de uma forma mais ampla, dificilmente a gente consegue espelhar 100% o que a gente está rodando local e o que a gente vai ter quando a gente joga em produção. Até quando você executa na pipeline, vai ter uma diferença muito grande. E tem vários fatores que fazem isso. Quando você executa local, você está subindo ali rapidinho, você está gastando menos recursos. Se você joga na pipe, você tem uma máquina virtual que vai fazer toda a execução. Já é um cenário diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu faço a minha aplicação no Windows. Quando eu subir na pipe, a máquina da pipe ela é em Linux. Então, eu já estou lidando com um outro cenário totalmente diferente. Eu já preciso fazer um outro tipo de otimização. Quando você vai fazer o deploy, você está fazendo deploy em qual servidor? O que você está usando na sua pipe? O que você está usando na sua rotina? Essa não é uma pergunta muito simples, porque você precisa entender o quanto você consegue chegar próximo. E
rodando local, dificilmente você vai. Por isso, muitas vezes, a gente cria ambientes que são caros de manter, muita empresa, inclusive, não usa, que são os ambientes que a gente chama de staging, que são os ambientes que a gente tenta deixar mais parecidos possível com o que a gente tem em produção. Mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue. Mesmo com o Docker, tipo, utilizando o Docker, a gente, na hora que a gente subia os containers, a gente consegue criar algo mais próximo? Sabe qual é o problema? A palavra depende. Sempre vai ter um depende ali. Se a gente conseguisse deixar os ambientes 100% iguais, a gente não teria bugs que a gente só descobre em produção. Infelizmente. Então, assim, você consegue aproximar mais, e isso vai ser benéfico, porque você vai ter economia, previsibilidade, mas tem um problema que vai ser o custo. Manter o ambiente igual é caro. E você tem que saber que, assim, o jeito de você evitar essas surpresas, de você tentar ter uma coisa mais aproximada, é com teste. É o teste. Se você puder prover testes automatizados para você garantir que as coisas vão ficar parecidas em produção, essa é a chave. Isso independente da linguagem. Show demais. Jéssica, uma pergunta aí da galera internauta. Guilherme mandou o seguinte, Guilherme Felipe Lima, obrigado pela pergunta. Acha que hoje em dia, ao invés de usar C e C++, não seria melhor usar Rust? Ou ainda assim vale a pena investir no C++? É que assim, eu estou dando um contexto específico para uma pessoa, já sou sênior, já manjo muito, estou cansado, quero ver coisa nova. Sim. Você tem que ver assim, o Rust é muito interessante. Quem no mercado usa Rust? Quem são as empresas que usam Rust? Quantas vagas você vê para Rust? É muito mais importante você se fazer essa pergunta. O contexto que eu sugeri, que é interessante aprender C++, é como uma ferramenta para você poder criar automações. Mas você pode fazer em Python, você pode fazer em PHP, você pode fazer na linguagem que você quiser. É mais porque vai ser uma coisa útil se futuramente você quiser trabalhar, por exemplo, em open source. Porque muita ferramenta, como eu mostrei, o próprio Zend é todo em C++. Mas eu acho o Rust muito inflado. Sim. É uma boa questão. Eu sempre falo, Tibia é em C++, então é bom. Essa revoga tudo. Pessoal, salva de palmas para a Jéssica. Obrigada. Muito bom. De verdade. Obrigada. Obrigado por estar com a gente. Não imagina, gente. Pessoal, e sigam lá nas redes sociais, já falei para vocês. Na minha carreira, gente. Se não fosse o POC, eu não estava onde eu estou hoje. Desde que eu comecei, ele me apoiou, estava me ajudando, me acompanhou a carreira toda, então dei muito valor dessa pessoa estar aqui com vocês, viu? Vocês não fazem ideia de quanta gente foda na comunidade, só tá na comunidade por causa dele. Obrigado. Show demais. Valeu.